Você levou o carro no reparador para consertar o ar-condicionado. E aí o reparador falou assim, ó, tá com baixo fluido ou tá com vazamento de gás. E aí pressurizou e aí não caiu. Opa, não tem vazamento. Aí meteu o gás. Passou 2 meses, vou levar em outro reparador. Ele pressurizou, opa, não tem vazamento, mete gás. Aí foi repetindo, até que aconteceu isso, ó. Estragou a tampa, estragou o focinho do compressor, deu PT no compressor e foi tudo por um mau diagnóstico e por um vazamento não resolvido. E ocasionou isso aqui. É nessa aula que nós vamos explicar, então bora para a aula. Fala pessoal, eu sou Giliard Motos, está no canal GL Treinamento. Se inscreva, dê o like, ajuda essa comunidade a crescer para que mais pessoas possam entender a grandeza de trabalhar ou de entender como é que funciona o serviço de ar-condicionado automotivo e agrícola. E aqui nós compartilhamos vários macetes sobre a minha experiência de 20 anos que trabalho com isso aqui. Eu não sou melhor do que ninguém, mas o que eu sei eu não vou esconder para mim, eu vou compartilhar ao máximo de pessoas que possam entender sobre a grandeza dessa produção. Pessoal, quando eu falei que isso aqui é uma consequência de um reparador que não soube fazer um diagnóstico, e aí foi tocando, e eu falo isso, pessoal, porque já recebi vários clientes que veio até mim, e é um fato. Eu não vou dizer que é 100%, mas a maioria das vezes, quando aconteceu isso, eu comecei a ver as evidências, fiz algumas avaliações e descobri que foi uma consequência e isso aqui dava para ser evitado. Ah, professor, mas tem a tampa, beleza. Dá para trocar a tampa, né? Maravilha, você tem que trocar a tampa, aí você tem que trocar o selo, você já tem que observar como é que tá a folga no eixo, como é que tá o rolamento de agulha, como é que tá o compressor, a sua integridade, para ver se compensa ou não. Uma coisa é, se isso daqui ele for custar 40% ou 50% do valor de um compressor, tanto em serviço, peça e mão de obra, e aí já não compensa para o seu cliente. Então você tem que ser íntegro para o seu cliente. Se você vai trocar só a tampa, você vai ter que dar garantia do compressor, porque você está mexendo no compressor. Isso é verdade. E o que acontece? Quando chega um carro na minha oficina, e aí eu já identifico que é vazamento de fluido, porque os ponteiros vão estar nas características que está com baixa carga de fluido refrigerante. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse fluido e vou pressurizar. E eu pressurizei, pá, e aqui a tendência quando tem um vazamento é fazer isso, né? Cair os ponteiros, é óbvio, é um fato. Porém, existe um tipo de vazamento que ele não cai. Ele fica estancado. E aí, quando eu observo que o histórico do carro, de um caminhão, da máquina, ele apresentou que a gente conversou com o cliente, várias vezes precisou fazer uma recarga. Opa, já desconfio. Existe um tipo de vazamento que você pressuriza e não cai. É o famoso vazamento pelo selo retentor ou pelo retentor do eixo que fica ali na frente, no focinho do compressor. Mas professor, como é que você vai identificar? E aí eu vou nas evidências. As evidências eu vou lá no compressor, eu tiro a embreagem e vou observar como é que tá aqui, ó. Opa, tá tudo melado de óleo. Às vezes não tá melado de óleo, mas ele tem um guarda-pó, como se fosse uma espuminha. Eu tiro aquela espuminha, aperto ela, chega a pingar de óleo. E aí já identifico que o vazamento está no selo retentor. Mas por que ele não vaza quando pressuriza? Pessoal, olha o sentido do selo, como é que é. Se você nunca viu o selo, isso aqui é o selo do eixo, né, que fica ali no compressor. E ele tem aquelas abinhas, tá vendo? Que ele fica contra nesse sentido, ó. Quando ele entra pressão aqui, a tendência dele é fazer isso, ó, fechar. Então nunca você vai identificar. Vamos dizer assim, 10% de uns vazamentos que ocorre pelo retentor, com ele parado, acontece sim, se jogar espuma aqui, ó, sabão aqui, ele começa, mas é bem raro. Mas por que ele não vaza? Porque ele vai tender a fechar contra o eixo, esse é o sentido do selo, é a função dele. Mas quando ele está com defeito pela sua vida útil, ou também por folga radial no eixo, ou pela folga tanto por desgaste no eixo, que é muito, muito raro de acontecer, mas acontece, ou pela folga, pelo rolamento aqui de agulha, né? Ele pode dar uma folga, o eixo pode trabalhar assim e aí pode danificar isso daqui. Mas aí se você trocar, não vai resolver. Aí já envolve trocar o compressor, se tiver com a folga radial. Beleza, mas aqui pessoal, o sentido do selo é quando ele está com defeito, pressurizando ele tende, só que quando o eixo começa a girar, né? Quando ele começa a girar, ele tende a vazar. É por isso que quando pressuriza, ele não aparece o vazamento. E muitos reparadores, o que faz?
É vazamento, estancado, não vazou, mete gás, mete gás, mete gás, mete gás. E aí, quando ele vaza, ele só vai vazar quando gira o eixo, e ele vai vazando óleo, vai vazando óleo, vai vazando óleo, e o óleo ele vai cair aqui, ó, dentro, é o sentido dele, né? Ele vai sair, escorrer e cair dentro do rolamento. O rolamento vai perdendo suas propriedades, porque ele vai secar a graxa. Ele tem uma graxa aqui dentro. Secando a graxa, o que vai acontecer? Ele vai trabalhar forçado e talvez ele vai rodar, né? Rodar ele travado, né? Ele não vai ter essa função aqui, ó. Ele não vai ter esse deslizo aqui. Ele vai rodar tudo e vai comer o cubo do compressor. Pessoal, não estou falando que isso aqui acontece só quando vaza pelo selo, mas acontece muito. Já peguei muito. Então é uma consequência, é uma consequência. Então, na verdade, isso aqui é uma aula para te falar. Em bastante casos, quando isso aqui estraga, já é um problema que houve, né, uma consequência do vazamento de um selo, que poderia ser evitado da primeira vez que o cliente levou no reparador. Beleza, a primeira vez que identificou, tá vazando pelo eixo, tá vazando pelo selo. Tem que substituir o selo. É melhor substituir o selo, né? Você vai ganhar o seu dinheirinho, o cliente vai ficar contente, do que você ficar fazendo recarga e chegar uma hora que acontecer isso aqui, ó. Ou começar a vazar óleo e o sistema perder a quantidade de óleo exata e vai perdendo a lubrificação do compressor. Então é assim que funciona, pessoal. E eu sei que vai ter muitos comentários que vai falar assim, mas eu troco o cubo, isso aí ocorreu por causa que... Pessoal, sim, eu estou falando que não é 100%. A maioria das vezes eu já observei. Quando isso aqui está assim, aqui está peregrinado de óleo, sujo de óleo. Significa que o selo... E aí, beleza. Você vai falar para o cliente, estragou, a tampa, vai ter que trocar a tampa, vai ficar tanto para trocar a tampa e vai ficar tanto um compressor novo. E aí vai colocar na balança, compensa colocar a tampa, compensa colocar um compressor novo, e aí vai do seu cliente. Mas todavia é sempre orientar o cliente que se você for mexer e trocar uma tampa, você não consegue dar garantia do compressor, porque você não sabe como é que está a integridade das outras peças. Estragou aqui, como é que está aqui? Eu já vi muito reparador dar um tiro no pé por causa disso. Trocou a tampa, rodou um mês, fundiu o compressor. Porque coincide, vamos ser sinceros, até eu já fiz isso. Troquei a tampa, rodou 2, 3 meses, fundiu o compressor e o cliente veio encher o saco. Então, orienta o cliente, coloca na balança o seu orçamento com a tampa, com rolamento, com selo, com óleo, com recarga, beleza, ficou tanto. Quanto que é um compressor novo? É tanto. E ele vai colocar na balança e vai dizer se compensa ou não. E eu sempre fiz isso, a maioria das vezes o cliente falou, não, troca o compressor, para mim é melhor. Eu dou a garantia maior para o cliente e fica nós dois felizes. Beleza? Essa é a nossa dica, pessoal. Para mais dicas, segue o nosso canal, dê o like, se inscreva. Se você quiser trabalhar com ar-condicionado e desenvolver em si essa profissão e ser um empreendedor, né, num ramo que está muito lucrativo no mercado e poucos profissionais que está escasso, é só clicar no botão abaixo e se inscrever na nossa nova turma do curso completo. Beleza, pessoal? Isso aí não é eu querendo ser melhor do que ninguém, mas como eu sempre falei, ninguém é mais que ninguém. Aqui é só uma troca de experiência. Tamo junto, falou, pessoal.